Boa noite, pessoal. Muito bem, vocês aqui do nosso Instagram, do nosso Facebook, aqui do nosso YouTube. Bem-vindos todos e todas nesse Brasil afora e os países de língua portuguesa, que hoje a gente tem uma live muito interessante. Me perdoem a demora, porque eu estava em cirurgia, não deu para chegar a tempo, no horário, mas me perdoem. Gente, a live de hoje ela é muito legal, sabe por quê? Porque é uma dúvida recorrente e que eu escutei no meu consultório ontem. Uma paciente me fez a pergunta: Doutor Múcio, eu tenho Metacryl na minha boca, eu posso botar ácido hialurônico? Sim ou não? Pergunta de 1 milhão. E aí eu resolvi fazer essa live para deixar vocês por dentro, porque é uma dúvida que muito médico às vezes não sabe te explicar e às vezes até contraindicam, às vezes indicam, e aí você fica meio perdido ou meio perdido. Então eu vou aqui hoje dar a minha modesta opinião para vocês do Instagram, do Facebook, aqui do nosso YouTube, nessa noite de sexta-feira, ao som de Under Pressure, do famoso, do maravilhoso Queen, claro que no remix da Glamazon. Pois é, gente, Under Pressure, porque as pessoas hoje elas estão muito sob pressão, pressão profissional inclusive, e os caras, homens e mulheres que lidam com estética médica, têm essa pergunta: afinal, posso preencher lugar que já foi preenchido? Essa é a resposta. Aliás, essa é a pergunta e a resposta eu vou dar agora. Muito bem, a vocês todos aqui. Só que agora, pra gente começar, eu vou ter que desligar o Under Pressure. Embora eu adore, mas eu não consigo falar. Por isso a gente vai tirar. Muito bem, Tatá aqui, Ivone Guimarães aqui no Facebook, muito obrigado pela presença. Ariela Rocha, Eduardo Navarro, Ananísia Luizano, Anne Black, aqui no nosso Instagram, Elisa Moraes Soares, Adriana Miguel Vital, Simone Vessiani, que bacana que vocês estão aqui comigo. Pois é, gente, pois é. Essa pergunta não quer calar. Afinal de contas, a preocupação é essa. Você fez um preenchimento no passado. Né, doutora Valquíria, minha querida, que honra ter você aqui, que legal. Pois é, gente, a pergunta é essa. Eu fiz um preenchimento. Doutor Múcio, é o seguinte, eu tive aqui no seu consultório, lá em 1997, e aí você me fez um preenchimento aqui na minha boca, no bigode chinês, com Metacryl. Aí eu fui lá na minha médica, agora eu estou morando em Santa Catarina, aliás no Paraná, foi uma paciente que me falou isso ontem, e a médica aqui me disse que, nossa, você tem Metacryl? Deus me livre, sai pra lá, não vou nem encostar em você com ácido hialurônico, você é louca? Como é que eu vou fazer um preenchimento se você tem Metacryl? Gente, vamos lá. Parece que a pessoa está radioativa. Então vamos começar aqui. O que são os preenchedores? A gente já tem lives aqui no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube e no nosso site, que é o Dr. Múcio, aliás, que é mucioporto, Não, pera lá, como é que é o site? mucioporto.com.br. Pois é, lá tem várias lives, tem uma parte do nosso site que chama-se Live Magazine, tem várias lives sobre preenchedores. Eu não vou aqui repetir aquele negócio todo. Mas enfim, os preenchedores são produtos que a gente usa pela palavra preencher. A gente preenche o bigode chinês, a gente preenche os lábios, a gente levanta o nariz, a gente define, o que mais? O malar, a gente define a mandíbula. O que mais que a gente faz? A gente coloca nas mãos, a gente faz o bumbum, a gente faz um monte de coisa. São os preenchedores. Agora a gente está vivendo uma onda dos bioestimuladores, que são produtos que não preenchem, eles não dão volume, eles simplesmente estimulam a produção de colágeno. Por isso a gente chama de bioestimuladores. Então, dentro dos preenchedores, a gente tem hoje produtos que são absorvíveis e produtos que não são absorvíveis. Eu vou falar rapidinho dos produtos absorvíveis, que todo mundo já sabe e que são os mais, vamos dizer, comuns hoje em dia. Basicamente são aqueles feitos à base de ácido hialurônico. Ácido hialurônico é um produto que nós temos no nosso organismo e a indústria farmacêutica, a indústria química, ela sintetizou para a gente usar como géis de preenchimento. Tem várias marcas no mercado. Juvederm da Allergan, Belotero, Perfecta, Renova, um monte de marca que vocês devem ver. Seus médicos, às vezes, se vocês são infiéis e que não estão lá comigo, brincadeira, seus médicos devem sugerir a vocês essas marcas. Tipo, por exemplo, que mais? Renova, enfim, várias marcas que a gente tem no mercado. Isso tudo é ácido hialurônico. Tem diferenças de concentração, por exemplo, os mais concentrados eu vou usar para lugares que eu quero projetar mais, tipo queixo, tipo malar, tipo nariz.
Os médios, né, quer dizer, os de média concentração eu vou botar em bigode chinês, em linha de marionete, aqui no lóbulo da orelha, no dorso das mãos. E os mais delicados, os menos concentrados, eu vou usar para goteira da lágrima, para algumas ruguinhas em torno dos olhos, linhas dos lábios, etc. Então esse é ácido hialurônico. Temos outras opções no mercado hoje de produtos de preenchedores, que são o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, o Elancê, que é uma mistura de policaprolactona com outro produto, o Harmonicar, que é um produto misto de ácido hialurônico com hidroxiapatita de cálcio. Lá na Coreia tem um produto que é a base de fibra elástica, chama-se Elastic Lab. Que mais? Tem várias opções no mercado. E nós temos os produtos inabsorvíveis. No Brasil e praticamente mundo afora, tirando a França, a gente aqui no Brasil, a gente pode usar dos inabsorvíveis um produto que a base é o PMMA, polimetilmeta-acrilato. O polimetilmeta-acrilato tem registro na Anvisa. Ele é um produto sério, ele tem esferas de uma espécie de plástico que se usa na odontologia e na medicina desde os anos 30. E nos anos 80 para 90, ele apareceu no mercado, lá na Holanda primeiro, chamava-se Artecol. Chegou no Brasil com esse nome, Artecol. É uma mistura do PMMA com colágeno. Logo, no Brasil, entrou no mercado um produto que se chamava, que não existe mais, Metacril. Nos anos 90, até início dos anos 2000, até lá para 2006, por aí, a gente usou muito Metacril. O produto é esse, Metacril. A gente usou para boca, para bigode chinês, para rosto, para mão, para bumbum, para um monte de áreas. De repente, apareceu no mercado um novo produto, que era o ácido hialurônico. Inicialmente ele foi feito na Suécia e entrou no mercado caríssimo, ainda cheio de reações alérgicas, porque ele era feito de crista de galo. E aí a gente ainda continuou usando o Metacril. O Metacril sempre foi usado e sempre foi muito bom. A gente tem pacientes que até hoje chegam no consultório e me dizem: doutor Múcio, eu não quero esse ácido hialurônico, eu quero o Metacril. Só que o Metacril desapareceu do mercado, a empresa fechou e hoje a gente tem outras marcas. Tem o Linea Safe e a gente tem o Biosymmetric, que é um produto muito bom e que tem Anvisa. Aí começa a questão. Vamos lá. Por que essa confusão? Posso ou não posso misturar? Eu não sei por quê. Alguns colegas, não sei quem são, porque falam isso, eles têm horror ao Metacril. Houve problemas com o Metacril. Como houve problemas com lipo, com prótese de mama, com plástica de face, com cirurgia cardíaca, com transplantes de órgãos. E aí alguém elegeu o Metacril como o inimigo número 1 da estética mundial. E não é, gente. Eu usei muito Metacril. Tem pacientes que adoram o resultado. São milhares, não vou dizer milhares, mas talvez centenas e centenas de pacientes que a gente usou, porque tinha o aval da Anvisa e tinha pesquisa científica em relação a isso. O problema que aconteceu com o Metacril, que aí eu quero abrir um parêntese, é que como era um produto barato, várias bocas de fumo, que a gente chama, lugares de fundo de quintal, em tudo que é canto do Brasil, começou a produzir o tal do PMMA com custo muito baixo. O problema é que não tinha controle de qualidade. O que faz um produto inabsorvível ser mais seguro ou menos seguro é o controle do volume das esferas. Porque quando a gente olha no microscópio, o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, ele tem esferas e a diferença dos tamanhos é que dá a complicação. Quanto mais diferentes as esferas são, por exemplo, esferas muito pequenas, esferas grandes, esferas médias, isso causa uma diferença na produção de cicatriz ali, de tecido fibrótico, que pode sim aumentar a chance de fazer um granuloma, que é um volume desagradável, inestético, que pode aparecer. Então o Metacril ele foi bombardeado no início dos anos 2010 com essa coisa de a modelo tal fez PMMA no bumbum e teve necrose, teve infecção. Deixa eu falar um negócio para vocês.
A maioria desses casos complicados que aparecem na imprensa são pessoas que não são médicas, que fazem essas injeções, principalmente no bumbum, em hotéis e casas das pessoas, sem a menor cuidado, sem o menor controle, sem a menor técnica, não são médicos, não sabem o que estão fazendo, e para ganhar dinheiro eles fazem, e os problemas aparecem. A gente sempre fala o seguinte, vocês já viram alguma pessoa querer fazer uma neurocirurgia? Não, não vai fazer. Se não for neurocirurgião, não vai fazer, porque é tão complexo. Já com os produtos estéticos, quer dizer, com a medicina estética, as coisas são muito mais simples. E aí a gente tem esse bando de aventureiro que entrou no mercado fazendo horrores. E aí a pergunta que fica em relação ao Metacril, que eu quero insistir, eu queria até falar, essa live eu queria dar um nome assim, aliás, Metacril é o vilão ou não? Mas na verdade eu preferi usar um nome diferente. Eu posso preencher ou não, aliás, eu posso misturar ou não os preenchedores, porque ontem essa paciente me perguntou e várias pessoas falam, e vários médicos falam que não podem. Quando a gente entra em bancos de dados, os trabalhos que falam sobre as complicações de preenchedores, eles são assim, eles dirigem para os preenchedores como um todo. É lógico que um preenchedor de longa duração, a tendência é que ele seja mais estudado, que ele manifeste mais alguma reação do que outro que é absorvível. Só que os absorvíveis, como o ácido hialurônico e a gordura que a gente tira do nosso próprio organismo, também dão um granuloma. Para vocês terem uma ideia, a chance de você ter um granuloma, um problema com metacril, com polimetilmetacrilato, é em torno de 0,9%. Tem estudos que falam 1 para cada 5.000 casos. Pasmem, tem um produto agora que os Estados Unidos aprovaram, agora não, já tem uns 10 anos, chama-se Artefil. O Artefil, ele é o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, associado a colágeno. Gente, nada mais é do que o Artecol, que chegou no Brasil em 1996. Tá vendo como as coisas sempre vão e voltam? Então o que eu quero deixar de mensagem para vocês é o seguinte. Primeiro, Metacril, que a gente usou no passado, e o Biosimetric, que a gente usa hoje, no presente, para fazer coisas que eu quero simular volume, desenho, densidade, como, por exemplo, levantar a ponta do nariz, desenhar um queixo, fazer malar e fazer bumbum. Aliás, tem uma live no nosso site, lá no Live Magazine, que eu falei sobre a nossa técnica de aumento de bumbum, que é o DBL, Dubai Butt Lift. É uma técnica de aumento de bumbum usando o Biosimetric, que é o PMMA, que você ganha do dia para a noite um bumbum muito legal e que dura anos. Fica muito bacana. Então, gente, o problema que a gente tem que... Assim, a questão que a gente tem que deixar claro hoje, no Brasil e talvez no mundo, é que o produto, sim, é um produto sério, um produto que tem estudos atrás. E o paciente tem que saber, como qualquer procedimento cirúrgico, que tem uma margem de complicação. Você, claro, que se você injeta alguma coisa no seu corpo, como, por exemplo, ácido hialurônico, ou PMMA, ou o Radiesse, que é o hidroxiapatita de cálcio, ou a policaprolactona, seja lá o que for, você está entrando com um produto estranho ao seu organismo. E as reações, elas variam de pessoas a pessoas. E existe sim uma chance de que aquele produto que eu injeto granule, quer dizer, que ele forme uma espécie de cicatriz em torno dele e dê um volume indesejado. A chance é baixíssima e depende também da técnica de quem usa. Vários casos que a gente recebe no consultório de complicações, bolas, não sei o que, são pessoas, são assim, pacientes que receberam injeções em planos errados. Sabe, por exemplo, quando a gente usava o Metacril e hoje o Biosimetric, que é o PMMA, a gente tem diferenças de densidade. Se eu quero aumentar o bumbum, eu quero dar desenho e volume, e eu vou injetar bem profundo lá na gordura. Então eu quero um Biosimetric, que é o PMMA, bem concentrado, é de 30%. Se eu quero um desenho, assim, uma área um pouco mais delicada, que eu não quero que produza muito colágeno, eu vou usar uma densidade menor. Eu tenho 15%, 10%, 5%. Então isso chega a um ponto, os menos concentrados, em que eu já não chamo mais de preenchedor, eu chamo de bioestimulador. E aí a conclusão da história. Muito bem. Eu tenho Metacril que você, Dr. Múcio, injetou em mim em 1999. Aí eu fui lá na dermatologista, ela falou, credo, não vou nem encostar em você que você tem Metacril, eu não posso, não vou botar nada. Coloque.
Se a sua médica ou o seu médico não quer colocar, vai lá no nosso consultório que a gente faz, porque os estudos mostram que não tem problema. E a experiência clínica que a gente tem de 30 anos, onde hoje a gente faz muito injeção de ácido hialurônico naquelas pacientes que eu fiz Metacril, a minha experiência, é que é zero de problemas. O problema que você pode ter, por exemplo, vamos supor, um inchaço. Existe um negócio que chama-se inchaço persistente súbito. Existe uma sigla em inglês. E ele pode aparecer com qualquer preenchimento, por exemplo, quando você tem uma infecção intestinal, uma infecção dentária, porque o seu organismo ele vai atacar aquele agente que está fazendo a infecção, que está infeccionando você, por exemplo, uma bactéria nos dentes, ou então uma infecção intestinal, e vai querer destruir aquela bactéria. Mas ele entende que o preenchedor está no caminho. Numa explicação mais simples é mais ou menos isso. E há uma reação cruzada. E aí pode haver um inchaço sim. Um inchaço que, em geral, os tratamentos com anti-inflamatórios, eles resolvem. Evidente que aí é uma série de coisas que a gente poderia falar aqui. Existem granulomas, por exemplo, que a gente às vezes precisa injetar enzima que derrete o ácido hialurônico, é a hialuronidase. Tem pacientes que às vezes não conseguem, não respondem bem a isso, a gente precisa tirar, fazer pequenas incisões. É claro que existem possibilidades de complicação. E olha, eu quero abrir um outro parêntese aqui. Vamos lá no VAR, né? O VAR, vamos lá. Depois da Covid e as vacinas para a Covid, a gente tem começado a perceber, e vários trabalhos têm mostrado, além do Botox, que parece que está tendo uma influência em relação ao tempo de duração do Botox, parece, sim, com relato científico, que infecção de Covid ou as vacinas, que são muito importantes, mas há uma ação que a gente ainda não entende direito, em que essa relação do preenchedor com vacinas pode te predispor a inchaços súbitos. Claro que são tratáveis, na imensa maioria das vezes, é extremamente raro a gente ter que operar, que tirar, mas o fato é que, sim, você pode usar os preenchedores de ácido hialurônico, de hidroxiapatita, ou de policaprolactona, ou de ácido polilático, que são os bioestimuladores, ou mesmo injeção de gordura, se você tiver Metacril em você. Não há consenso científico sobre isso. Se você baixa o PubMed, vários artigos, não há nada claro sobre isso. Você pode, pelo menos que a gente saiba, você sim pode misturar. Se você tem Metacril, como a gente faz em vários e vários pacientes, que nós fizemos o Metacril, que era o nome comercial do polimetilmetacrilato, PMMA, sim, a gente continua fazendo preenchimentos de boca, de bigode chinês, lóbulo de orelha, mão, etc., onde eu tinha Metacril e eu uso outros produtos. Outra questão que a gente vê por aí na prática diária é assim, o bioestimulador, que não é um preenchedor. Os bioestimuladores, eles, como eu falei no início da live, eles são produtos que vão estimular você a produzir colágeno. Então a questão é essa, se você tem um granuloma, se você tem um Metacril, não há um granuloma, não tem bolota nem nada, simplesmente você sente que o produto está lá, mas o resultado está ótimo. Será que tem problema eu estimular colágeno quando você tem esse produto que estimula colágeno também? O problema não existe. Você pode usar o bioestimulador como a gente faz há anos e como os estudos mostram que sim, que não tem um problema, desde que você saiba fazer uma diluição correta no plano correto. E desde que você, que é paciente, saiba que sim, pode haver a formação excessiva de colágeno em torno do produto, que a gente chama de granuloma, mas que em geral, na imensa maioria das vezes, a gente consegue tratar. Hoje eu fiz uma cirurgia plástica, eu fiz uma lipo numa paciente e ela sabe que existem riscos. Por exemplo, você pode pegar um vaso, você pode sangrar, você pode ter uma infecção, você pode isso, você pode aquilo. Quando eu vou para Dubai trabalhar, o avião pode cair, pode ter que fazer um pouso forçado, mas eu sabendo disso, eu viajo. E é assim que a atividade humana funciona. Muito bem, garotos e garotas, Ben Affleck, Félix, Ana Valente, minha querida, aqui no Instagram, no Facebook, aliás, Adriana Miguel, Suzy Muniz, doutora Lenita, Estiloso Salete, Vitória Lobo, boa noite, minha querida, Lena Aires, que bom ter você aqui, Júnior, Giovana, Consuelo Badra, escritora Sara Gomes,
Muito bem, obrigado, Sara Gomes, elogiando a gente, Dr. Breno Frota. Sim, a Sara está falando, eu fiz há muitos anos, o efeito persiste até hoje. Que bom, pois é, Sara, é uma coisa bem legal. Aí alguém vira e fala, mas eu fiz um preenchimento e eu tive um problema. Olha, os problemas podem acontecer. O que eu acho que a questão aqui é o seguinte, você está fazendo com quem? Deus? Não. Nós somos de carne e osso, nós somos médicos, a gente tem limitações, mas de um modo geral, a gente precisa ter uma certa experiência e saber conduzir o processo. Se há um granuloma, alguma coisa, a gente tem que tentar ou saber como resolver aquilo. A pergunta que a gente ouve, aliás, a questão que a gente ouve dos pacientes é essa. Eu tenho Metacril, eu tenho procedimento antigo, eu tenho preenchedores que eu fiz não sei aonde, não me lembro nem sei lá qual é, eu posso usar um outro? Sim. Só a última coisa que eu quero lembrar é assim, a gente de um modo geral, a gente gosta muito de fazer um teste antialérgico. Seja o Metacril no passado, ou o Biosimetric agora, ou o Juvederm, que é o ácido hialurônico que a gente usa, ou o Elancel, o Harmonicar, o ácido polilático. Eu gosto de fazer um teste antialérgico, porque, como eu falei antes e eu vou repetir agora, a ciência é inexata. A gente tem estudos que mostram que não há necessidade de teste antialérgico, mas existem estudos, e eu já tive pacientes que tiveram alergia com o teste antialérgico. Por isso eu acho que, na minha postura, assim como médico, e aí eu respeito os meus colegas, mas particularmente eu prefiro ser mais cauteloso. Eu acho que todo produto, tirando o Botox, que realmente não tem como você fazer um teste, embora já foi descrito um caso de alergia em 2017 do Botox, mas assim, a chance é ainda mais rara e não tem como você injetar, porque o Botox é uma droga que vai paralisar nervo, você não pode ficar injetando em qualquer lugar. Mas os géis de preenchimento e os bioestimuladores a gente pode e a gente faz. A gente faz uma pápula aqui no antebraço da paciente, nem que seja algumas horas antes do procedimento ou um dia antes, e isso nos deixa ainda mais seguros e tranquilos quanto a esse procedimento. Então, gente, a questão é essa. Se você tem, eu tô vendo que tem pessoas me perguntando algumas coisas, mas já tem meia hora de live, eu acho que live é muito longa, fica meio chata. Eu vou responder vocês no privado, tá bom? Muita gente aqui no Instagram, muita gente aqui no Facebook e aqui também no YouTube, que legal. Muito obrigado, gente. Eu agradeço vocês aqui a participação. Se vocês tiverem mais dúvidas e, enfim, questões a respeito disso, se a gente pode fazer o preenchimento. Eu não tenho Metacril, eu tenho, sei lá, o que a gente usava no passado? Colágeno. Eu me lembro quando eu estava lá na clínica Ivo Pitangui, no Rio, a gente usava nos anos 90, no início dos anos 90, muito produto, fazia muitas injeções. Eu me lembro que a gente fazia em atrizes lá no Rio, de colágeno bovino. E o colágeno era extremamente alergênico e a gente parou de usar isso exatamente pelas alergias. Apareceram então o Articol, depois o ácido polilático e daí veio o Metacril, que é o PMMA. E a gente ainda usa. Sabe por que a gente usa o PMMA? No caso, hoje a gente usa o Biosimetric, eu não estou fazendo propaganda, mas é a marca, os pacientes têm que saber o que a gente usa. Tem Anvisa. Então, para aqueles colegas médicos que adoram fazer terror com você, meus pacientes queridos, que, nossa, é um perigo, é um vilão, é isso, para de exercer a medicina. Porque tudo pode dar problema. Uma cirurgia pode dar errado, como uma viagem de avião do mesmo jeito. O que a gente tem que fazer é informar, ter prática, ter bom senso e ter técnica para aplicar. Porque muitas complicações que a gente vê no consultório de preenchedores absorvíveis ou não absorvíveis eram fruto de técnica errada. De técnica de injeção errada, o plano que você injetou errado, o volume errado. Então não é o produto. Tinha um cara no século III, um médico, o Galeno, ele falava um negócio que eu adoro. Você sabe a diferença entre o veneno e o remédio? É a dose. Se você usa um produto para salvar uma vida, se você erra na dose e dá muito, você mata. Ele passa a ser um veneno ou dá 1000 reações, né, problemáticas. Na estética é a mesma coisa. Muito botox dá queda de pálpebra, produto injetado no lugar errado da bolota, você tem que dar um jeito de tirar. E, enfim, é isso aí que a gente queria deixar para vocês. Enfim, a resposta que não quer calar, resposta de $1 milhão. Se você tem produto que você fez no passado, tipo Metacril, será que eu posso fazer um ácido hialurônico em cima, no lado, na região?
Sim! Pode! E ó, se você for no médico que fala que não, vai lá no meu consultório aqui em Brasília ou lá em Dubai, que a gente faz. Evidente que eu vou fazer uma avaliação clínica, a gente vai fazer, enfim, toda uma avaliação que o paciente merece e precisa, mas enfim, não tem problema, porque os estudos mostram que não tem problema e a experiência clínica também. Portanto é isso, a resposta é essa, sim, faça. Sinta-se linda, maravilhosa, porque a vida é assim, te leva para baixo. Então a gente, usando a cirurgia plástica, é uma das formas que a gente tem para te levar para cima. Sendo que a gente não é Deus, a gente não é infalível, mas a gente tenta, tá bom? Beijo pra vocês ao som de Under Pressure, do Queen, ao som de um remix do Glamazon. Um abraço pra vocês, bom final de semana, adoro a companhia de vocês, muito obrigado, tchau!